O que faz com que duas pessoas, sabe, que são super abençoadas e caminham juntas, terminem em destinos, tipo, completamente opostos. Nossa, essa é a pergunta de R$ 1.000.000, né? Pois é. E hoje, nessa nossa análise aprofundada dos materiais maravilhosos sugeridos pelo pessoal do EBD Play, a gente vai mergulhar nessa separação histórica de Abraão e Ló. E claro, sempre lembrando aqui, com muita gratidão, que toda a honra e toda a glória pertencem ao Senhor Jesus. Com certeza, amém. E olha, antes da gente entrar de cabeça nesse assunto, a gente quer muito saber de onde a nossa audiência está acompanhando essa conversa. Sim, por favor. Deixem aí nos comentários o nome, a cidade e também o ministério ou a igreja que vocês congregam. Exato. A gente garante que vai mandar aquele abraço super especial para todo mundo depois. Mas bom, vamos ao contexto, né? O cenário inicial é bem claro. Abraão e Ló, eles voltam do Egito e eles estão muito ricos, sabe? O gado multiplicou horrores, só que o espaço físico não cresceu junto. Pois é, matemática básica ali simplesmente não fechava mais. Os pastores começaram a brigar por recurso e a terra já estava super espremida, porque tinha a população local ali, os cananeus, os ferezeus. E é aí que a coisa fica bem interessante. Porque o Abraão, sendo o patriarca, ele tinha o direito total de ser autoritário e falar, eu fico com as melhores terras e acabou. Sim, ele era o líder, né? Exatamente. Mas ele prefere manter a paz na família e deixa o Ló escolher primeiro a direção. E essa liberdade repentina acaba expondo muito de como a mente do Ló funcionava. Mas para um pouquinho. Se a gente olhar só pelo lado dos negócios, digamos assim, o Ló não estava meio que certíssimo nessa escolha? Como assim? Qualquer líder racional ia querer a pastagem mais verde e com mais água para o seu próprio rebanho. Faria um sentido lógico, não faria? Olha, de um ponto de vista puramente econômico e de curtíssimo prazo, sim. Mas aí entra o que a psicologia comportamental chama de desconto hiperbólico. E o que é isso na prática? É basicamente aquela tendência, sabe, de escolher uma recompensa imediata, na hora, e ignorar completamente o custo catastrófico que isso vai ter a longo prazo. Ah, entendi. O Ló foi totalmente guiado pela estética. Ele viu aquele pasto verdinho maravilhoso, mas ele meio que apagou do radar todo o contexto em volta. Ele escolheu armar as tendas dele na direção de Sodoma, que já era um lugar famoso pela corrupção moral absurda. Nossa, cara, sim. Era a clássica armadilha da feira. Armadilha da feira. Pensa comigo. A pessoa tá passando na feira e vê aquela maçã gigante, sabe, super brilhante e perfeita por fora. Aí a pessoa compra só pela casca bonita. Chega em casa, corta a fruta e descobre que ela tá completamente podre por dentro. Nossa, uma analogia perfeita. A casca bonita ali ia alimentar os rebanhos do Ló, mas o miolo podre ia destruir a família dele. Que tenso. E a consequência de escolher esse lucro rápido num ambiente tão tóxico foi muito severa. Ele perdeu a liberdade, perdeu pessoas da família e acabou os dias dele isolado numa caverna. Caramba. E o pior é que a raiz dessa falha toda não foi só a ganância, foi a falta de uma fundação própria. O Ló vivia meio que de carona na fé do tio, sabe? Pegando sombra no altar do Abraão, mas ele mesmo nunca construiu as próprias convicções. Cara, isso é muito forte e leva a gente a pensar demais na nossa própria realidade, né? Para quem nos ouve agora, fique aí essa reflexão. Com certeza. As decisões importantes de hoje estão sendo tomadas pelo brilho da vitrine ou por uma direção realmente de Deus? Contem pra gente aí nos comentários que a gente vai ler se as escolhas têm sido guiadas pela casca da fruta ou pelo conteúdo. E olha o contraste. Enquanto Ló ia lá armando as tendas dele em direção a essa destruição bonita, o Abraão tomou uma rota oposta. Ele foi lá para os carvalhais de Marré, em Hebrom, né? Isso mesmo. Ali não tinha aquele brilho deslumbrante todo das Campinas do Jordão, mas tinha árvores centenárias, tinha raízes profundas, tinha abrigo real, estabilidade. E a primeira coisa que ele fez foi o quê? Exato, ele edificou mais um altar ao Senhor assim que chegou lá. Quer dizer, ele construiu um ponto de conexão e disciplina contínua em vez de focar só naquele lucro rápido. Sim, porque a verdadeira prosperidade não estava na grama verde que o Ló levou. O Abraão entendia que o altar representa um hábito,
uma disciplina de buscar esse alinhamento de propósito antes de dar o próximo passo na vida. E é muito legal pensar que construir esse altar hoje em dia não envolve empilhar pedra numa montanha, né? Não, não mais. Envolve muito mais os nossos inputs diários, aquilo que a gente consome para nutrir a mente, o coração. Sem dúvida. E olha, uma ferramenta simplesmente fantástica para quem está buscando manter essa devoção no dia a dia é o canal Tronomix lá no YouTube do nosso irmão e grande amigo Joe Emerson. Nossa, o canal do Joe Emerson é uma bênção maravilhosa. Demais. É um espaço lotado de louvores de adoração incríveis, ministrações super profundas. É um recurso excelente para a galera que precisa daquela ajuda para focar e construir convicções fortes, sabe? Bem longe dessas distrações modernas. Sim, porque no fim das contas é tudo sobre nutrir a raiz e não só ficar admirando as folhas, né? A história desses dois prova certinho que a diferença no destino final não está no patrimônio acumulado. Mas sim em quem consegue cultivar uma base inabalável para suportar as pressões do ambiente. Verdade pura. Bom, e assim a gente vai chegando ao final de mais essa nossa análise profunda. Se esse conteúdo trouxe alguma luz ou perspectiva nova para vocês, compartilhem esse material, para que mais vidas sejam abençoadas por esses princípios. E claro, pessoal, não esqueçam de deixar sugestões de novos temas aí nos comentários para a gente ler. Isso aí. E para encerrar, você tem mais algum pensamento daquele jeito provocativo para a nossa audiência levar hoje? Tenho sim. O texto bíblico detalha bastante a riqueza, os rebanhos e as tendas do Ló, mas jamais registra ele erguendo um único altar próprio. Uau! Pois é. Então, se a trajetória da nossa vida fosse rastreada hoje, o que essa paisagem mostraria? Seria uma jornada cheia de tendas armadas, perigosamente perto ali do abismo? Ou a gente veria altares inabaláveis, erguidos para Deus? Fica a reflexão. Já parou para pensar no poder de uma única decisão? Hoje a gente vai mergulhar numa história. Uma história sobre dois caminhos, duas escolhas. E olha, dois destinos que não poderiam ser mais diferentes. E o mais incrível é como essa narrativa antiga pode nos ensinar tanto sobre as encruzilhadas da nossa própria vida. No fundo, a questão é essa, né? O que manda na hora de tomar uma decisão crítica? É aquilo que a gente vê, a vantagem que está ali na nossa frente, brilhando, ou é aquilo em que a gente acredita, uma convicção, uma fé que vai além do que os olhos podem ver? Essa tensão é exatamente o coração da história que a gente vai descobrir agora. E o mais curioso é que essa história toda começa de um jeito bem inesperado. O problema aqui não era a falta, mas o excesso. Pensa só, Abraão e o sobrinho dele, Ló, prosperaram tanto, mas tanto, que a própria abundância, ironicamente, acabou virando o estopim de um problemão. E é importante a gente entender uma coisa aqui. A briga não começou por ódio, por raiva entre eles. Foi uma questão de logística pura e simples. Era tanto gado, tanto rebanho, que a terra não aguentava mais. Imagina a cena, não tinha pasto, não tinha água para todo mundo. Os pastores deles começaram a bater de frente, a disputar os recursos. Chegou num ponto em que a separação não era mais uma opção, sabe? Era uma necessidade. E é nesse momento que a gente chega na primeira grande encruzilhada. A primeira escolha. Vamos dar uma olhada em como Ló lidou com isso. O foco dele foi todo naquilo que era imediatamente atraente, naquilo que enchia os olhos. A Bíblia descreve essa cena de um jeito muito forte, muito visual. Diz que Ló levantou os olhos e o que ele viu? A planície do Jordão, tudo verdinho, bem irrigado, parecia, nas palavras do texto, o jardim do Senhor. Era a imagem da prosperidade, oportunidade de ouro. Não deu outra. A decisão dele foi na hora, guiada 100% pela aparência, pelo que parecia ser o melhor negócio. E é aqui que a gente vê um padrão perigoso, né? Como uma única escolha começa uma descida, uma série de pequenos passos na direção errada. Porque o Ló, ele não se mudou para Sodoma, aquela cidade terrível, de uma vez só. Primeiro, ele só armou as tendas dele ali perto. Depois, ele foi para dentro da cidade. E quando ele viu, já estava totalmente envolvido, engolido por aquela cultura, se afastando cada vez mais de tudo o que era seguro. Ok, agora vamos virar o disco. Vamos olhar para o outro lado da moeda, a escolha de Abraão. Enquanto Ló estava lá, agarrando a melhor oportunidade visível, o Abraão faz algo radicalmente diferente. Uma abordagem que não tinha nada a ver com o que ele podia ganhar, mas sim com o que ele estava disposto a abrir mão para manter a paz. É uma atitude que, convenhamos, surpreende. O Abraão era o mais velho, o líder do clã, e ele simplesmente abre mão do direito de escolher primeiro. Ele coloca a harmonia da família acima da vantagem pessoal.
Isso, gente, revela uma fé absurda. Ele tinha a convicção de que a bênção de Deus não estava presa a um lugar, a um pedaço de terra. A bênção estava com ele e o acompanharia para onde quer que ele fosse. Então, o cenário está montado. 2 homens, 2 formas de pensar completamente diferentes e 2 escolhas. Agora, vamos ver o que aconteceu depois. Quais foram os resultados de cada um desses caminhos? E olha, os resultados falam por si só, né? A escolha do Abraão, que foi baseada na fé, levou ele para a terra prometida. E a do Ló, aquela que foi baseada na aparência, levou ele a perder tudo e terminar sozinho numa caverna. Um caminho construiu um legado, o outro levou à destruição. Mas se a gente quiser entender a diferença mais profunda entre os dois, tem um detalhe, um hábito de Abraão, que é a chave de tudo. Para todo lugar que o Abraão ia, ele construía um altar. Esse gesto, que parece simples, na verdade revela quais eram as suas prioridades. Pensa nos altares do Abraão como se fossem um mapa da vida espiritual dele. Cada um marcava um momento importante. Teve o altar do primeiro encontro, da adoração contínua, do relacionamento em família e até o do sacrifício supremo. Cada altar era um marco, uma declaração pública de que a conexão dele com Deus vinha em primeiro lugar, sempre. Agora, e o Ló? Aqui a gente encontra um silêncio que chega a ser barulhento. A história não menciona um único altar que Ló tenha construído. Nenhum. Enquanto a jornada de Abraão era cheia desses pontos de adoração, a de Ló não tinha nada disso. Faltava aquela âncora espiritual, sabe? Aquilo que mantém a perspectiva no lugar certo. Então, para a gente ir amarrando as pontas, essa história de Abraão e Ló deixa uma lição muito, muito poderosa. Uma lição sobre para onde a gente aponta o nosso olhar e como isso, no final das contas, define o nosso destino. É muito interessante que o Teto usa a mesma expressão para os dois. Ambos levantaram seus olhos. Só que a direção e a intenção eram totalmente opostas. Ló levantou os olhos e olhou para a terra, buscando a vantagem para si mesmo. Já Abraão foi convidado por Deus a levantar os olhos e olhar para cima, para enxergar uma promessa. Um olhou para o que ele podia pegar para si, o outro para o que Deus lhe prometeu. No fim das contas, a lição é cristalina, né? A escolha baseada na aparência, aquilo que parecia tão bom, levou a uma caverna. A escolha baseada na fé, na confiança, levou a uma promessa renovada. A aparência enganou, a fé construiu. E essa pergunta da história deles acaba voltando para a gente hoje. Na hora de fazer as nossas escolhas importantes, para onde é que estamos olhando? Será que os nossos olhos estão fixos só nas planícies verdinhas do agora? Naquilo que é fácil e atraente no momento? Ou será que conseguimos olhar além, para uma promessa, para um futuro construído em valores mais profundos? A escolha, assim como foi para eles, continua sendo nossa.